Fala galera, tudo bem? Fala galera dos Bravos, mais uma vez numa nossa live aqui no Instagram e vamos dar continuidade a um assunto que o pessoal pediu para ter a parte 2, porque um assunto que realmente a gente viu que é muito interessante, né? E daqui a pouco o nosso professor Matheus Lopes vai estar aqui conosco. Já mandei o convite para ele entrar na nossa live. E vamos estar falando mais ainda sobre esse assunto, sobre a alimentação no tempo de quarentena. Como está a nossa alimentação nesse tempo de isolamento social, de quarentena que estamos vivendo, né? Já vi aqui que tem uma galera já começando a entrar na nossa live, na nossa transmissão. Seja bem-vindo aí, Cleide, nossa missionária querida. Paulinha Brum tá aí conosco, a Rosemary Veiga, minha mãe. Deus abençoe, mãe. Lucas Godoy, nosso vice-presidente. Boa noite para todos aí que estão entrando. Daqui a pouco estaremos abordando sobre esse assunto tão interessante e pertinente. Eliane Espíndola está aqui conosco também. A Paola está aí nos prestigiando também na nossa live de hoje. O pastor Jaésio está aí, Cosme Ramos. Sejam bem-vindos à nossa live. Daqui o Matheus já está, daqui a pouco estará conosco aqui para falar conosco e vamos entrar com ele. Nesse exato momento ele vai aqui entrar conosco na transmissão. Vamos aguardar. Opa, tamo junto! Opa. Novamente, graças a Deus, graças a Deus aí, meu querido. Que bom estar contigo novamente. Muito bom, Matheus. Nosso professor, biólogo, nutricionista, que deixou aí um gostinho de quero semana passada. A gente falou sobre um assunto interessante. O pessoal gostou muito sobre o tema e recebi várias mensagens durante a semana falando sobre a live da semana passada. E estamos aqui para a parte 2, né? Hoje, na semana passada, a gente teve várias construções de conhecimento, né? Interessante. A gente entendeu um pouco como é que esse vírus, né, do coronavírus do Covid-19 está atuando, como é que é como ele atua, como é a forma de transmissão, quais as consequências disso, como a gente pode evitar, né, entendendo até mesmo a parte conceitual do assunto e entendendo como que é o vírus mesmo, né? Como é que ele se comporta. E foi muito legal essa introdução que nós tivemos na semana passada. Abordamos algumas coisas sobre quais as atitudes que nós devemos tomar ao sair e ao local para a gente evitar a transmissão, a contaminação do Covid-19. Então, assim, foi muito interessante, foi muito legal mesmo. E falamos assim, um pouco sobre a alimentação mesmo, propriamente dita, né? E hoje, de repente, a gente pode aprofundar sobre isso aí, a questão da qual a alimentação que pode nos proporcionar uma imunidade maior, a recomendação do profissional, né, no caso, como que seria uma alimentação ideal, uma sugestão de uma alimentação ideal, que a gente até comentou sobre semana passada um pouco, mas a gente pode aprofundar aí. Mas, mais uma vez, aí, boa noite, meu amigo, e está contigo a palavra aí. Vamos lá, e vamos procurar nessa noite, né, tentar ouvir um pouco mais os nossos colegas aí, talvez com uma pergunta ou outra que eles queiram fazer. Vamos ver se a gente consegue enxergar
essas letrinhas miúdas aqui que eu coloquei o celular um pouco distante para poder visualizar melhor, Pois né? é. Mas aí vamos tentar enxergar aí uma pergunta ou outra para a gente estar dialogando com o povo, É, tá? eu vou tá aqui, Matheus, vendo também as mensagens. E caso apareça alguma pergunta aqui, eu falo sim. É, já temos aqui algumas pessoas a mais aqui que acabaram de entrar também. Já comentei sobre o pastor Jaésio, Cosme, presbítero Cosme, está conosco aqui também, a tia Aldenir, Não, Benita ali, eu tô vendo, né? o Tiago também está aqui, a Leila Silva, a Suzana está aqui Alcionir, também, Dona Alcionir tá ali também, ó. a Alcione está aqui conosco. Sejam bem-vindos todos e vamos lá bater esse papo aqui sobre alimentação. Como é que é a nossa alimentação? Como é que é, essa situação da nossa alimentação nesse tempo de isolamento social que reflete muito, até mesmo na nossa vida, né? Na nossa rotina e até no nosso relacionamento com pessoas próximas de nós. Isso eu acho que tem até a ver a alimentação, de repente, você pode até comentar, Matheus, se isso também interfere na questão emocional Com da certeza. pessoa também. A alimentação, né? O ato de se alimentar é um ato social. Nós nos alimentamos não somente de maneira individual, mas também de maneira coletiva, né? É muito bom que a gente se reúne com um grupo de pessoas, um grupo de amigos, com a nossa família, para poder se alimentar. Então, né, nesse período de quarentena, né, é muito comum a gente homogeneizar cada vez mais os hábitos alimentares. Isso pode ter um resultado positivo ou um resultado negativo. E você havia falado acerca da alimentação influenciar no nosso humor, no estado de humor, né? Com certeza ela pode influenciar. Está na pauta hoje para a gente falar, né? Sobre os alimentos ricos em triptofano, aminoácido triptofano, que ele é precursor do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, e o hormônio serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se a nossa alimentação ficar pobre nesse aminoácido, pode sim ter efeitos no nosso humor. A gente pode ficar mais irritado, pode sim, tá bom? Então, vamos começar então com alguns alertas a serem evitados nesse período de quarentena. Tá me ouvindo legal, Marcelo? Estou ouvindo, tá show de bola. Tá um delay aí, você some, aparece de novo, eu tô preocupado. Não, tá Tá show de bom, bola. vamos lá. Então, durante esse período de isolamento social, é muito comum a gente se alimentar, né, com aquelas variedades de alimentos muito calóricos, com muitos açúcares. A gente tende a se alimentar muito de farinha branca, né? Pão, bolo, biscoito. A gente já Aham. gosta de fazer isso, né? Isso daí, na verdade, o pão é um alimento milenar. Jesus É, o pão. Aí fala, pô, mas se Jesus serviu o pão, qual o problema da gente comer pão hoje? O ó, problema é particularmente, aquela farinha. Matheus, Jesus. minha mãe tá aí no chat e Ah, particularmente ela pode falar aí que meu pai, ele sem um pãozinho, aquele pão da tarde, ele não sei se ele consegue viver não. Então acho que é bom a gente comentar sobre isso também. vamos falar assim. Então, esse pão, por exemplo, que Jesus partiu, ele era feito com um trigo mais selvagem, né? Mais integral. Então, ele já tinha aí uma determinada quantidade de proteínas e fibras que tornavam o alimento mais saudável. Existem umas Hum, comunidades hoje no Marrocos que eles ainda fazem 6 refeições ao dia e essas 6 refeições contêm pão. Isso não traz problema para eles, porque eles vão até o local de plantio do trigo, né? Faz a colheita, moe ele numa pedra e produz aquela massa bem integral, rica em fibras e proteínas, e não é mais a nossa farinha de trigo hoje, né? O trigo hoje, para aham. ser comercializado, para aumentar o tempo de prateleira do produto, ele não pode vir com essas proteínas, com essa fibra, né, da casca. Então, ela é removida para aumentar o tempo de prateleira do produto. Então, isso não, tá vendo? Não é feito de maldade. Vou servir farinha branca para a população. Não.
sem teoria de conspiração. Isso é para aumentar a durabilidade do produto. Mas o que acontece? Nós nos habituamos a comer esse pão, né, nas refeições menores. E a única recomendação, por exemplo, a gente pode fazer um acordo. Se você gosta de comer esse pão no café da manhã, no café da tarde, tenta mudar um pouco, variar o cardápio, parte para as frutas. Ou se você fizer isso na parte da tarde, coma as frutas na parte da manhã, o que eu acho melhor. Falou que o seu pai não vive sem um pãozinho da tarde? Então, perfeito. Vamos só negociar. Por exemplo, esse pão, ele é rico em carboidratos, né? A gente tem 3 macronutrientes principais para falar hoje, que é os carboidratos, que a gente encontra no pão, bolo, biscoito, arroz, macarrão, nas batatas, né? Tem as proteínas, que a gente vai encontrar nas carnes, né? No frango, queijo, ovos. E tem as gorduras, que a gente vai encontrar nas sementes, né? Nos óleos. Então, é só a gente procurar fazer a seguinte associação. Pega o carboidrato desse pão e associa com alguma fonte de proteína. Se o seu pai ele tirar o excesso de miolo desse pão e cozinhar um ovo e colocar um ovo cozido dentro desse pão, já diminuiu um pouco assim, a forma ruim, vamos botar assim, a gente melhorou a forma de consumir esse pão. O que o carboidrato puro, quando a gente come o pão puro com manteiga, né? Esse pão ele é digerido rapidamente e absorvido rapidamente. Então, toda essa glicose que vem do pão, ela vai para o sangue. Então, a gente dá um pico de glicose e esse excesso de glicose no sangue, ele tem alguns males, né? Um deles é a inflamação geral que isso causa nos nossos vasos sanguíneos. E essa inflamação, ela já pode ser aí um fator de risco cardiovascular. Isso aí pode contribuir para entupimento de veias e artérias, né? Ter problemas circulatórios, então, isso aí pode contribuir diretamente para poder elevar a glicemia. Se você não faz isso no café da manhã, no café da tarde, as pessoas que têm o hábito de tomar o cafezinho, não é? Ao longo do dia. Então, esse cafezinho é servido com açúcar. Então, você vai cedendo açúcar o tempo inteiro para o seu corpo. O que acontece? É mais energia do que o seu corpo gasta. Estamos em época de isolamento social. A gente não está gastando energia como gasta antes. Então é bom se atentar para toda essa energia, né, em forma de glicose que a gente está dando para o nosso organismo. Então a recomendação é, além do pão, coloque uma fonte de proteína dentro desse pão. Pode ser uma boa fatia de queijo Minas, pode ser um ovo cozido ou mexido, pode ser um frango desfiado, às vezes a sobra do frango do almoço, né? Ou do jantar que você guardou, desfia ele tudo, você pode colocar ele dentro do pão. E por que não botar uma rodela de tomate e cebola, que aí tomate já tem suas propriedades, né? É rico em licopeno, que é antioxidante, faz bem para a saúde cardiovascular, para a saúde masculina também. Então, e a cebola, que é rica em quercetina, é um antioxidante também, então faz bem. Então é preparar como se fosse aquele sanduíche natural. O povo não fala muito. A gente pode fazer um em casa. Só que com pão francês, não tem problema nenhum, dá para fazer. Tá ok? Então o pãozinho francês dá para ele ficar no nosso cardápio, mas tomando cuidado de tirar o excesso de miolo, se for aquele pão muito miolento, né? Colocar uma fonte de proteína, que pode ser queijo branco, ovo cozido ou mexido, ou frango desfiado, e colocar uma rodela de tomate e cebola. Uma alface, uma folha de alface, né, dobrada, você coloca ali. Isso daí já vai ajudar a equilibrar os nutrientes. Veja, o problema não está no pão, às vezes é no equilíbrio. Se pão fosse ruim, Jesus não tinha multiplicado o pão. É verdade. Matheus, é interessante aqui, minha mãe comentou aqui no chat que meu pai está ouvindo e está prestando bastante atenção na sua orientação aqui. E outro fato interessante aqui, que a tia Aldeni, ela comentou aqui conosco que ela está em isolamento, está com alguns sintomas, suspeita de Covid, né? 19, e ela, essa semana, ela botou em prática os ensinamentos que a gente passou aqui, que batemos aqui o papo sobre alimentação, ela botou em prática e ela falou que sentiu grandes melhoras e em relação à imunidade dela. E ela se recuperou, tem se recuperado, graças a Deus, muito bem.
e está agradecendo aqui o compartilhar dessas informações. Eu tô passando aqui as mensagens, deu para ler também. Então, que Deus abençoe a tia Aldenir, né, nessa recuperação dela. E queira Deus que não seja o Covid-19. Ela não comentou os sintomas dela, né? Mas tem muitas pessoas dando entrada nos hospitais com uma infecção de garganta. Quando uma bactéria comete a nossa garganta, né, gera aquela tosse seca, sem coriza, parecido com a tosse do coronavírus. Isso assusta a gente um pouquinho nesses momentos, né? E o médico, claro, ele faz muito bem deixar a pessoa nesse alerta e de isolamento em casa. Aí sim, a tia Aldenir é um exemplo, sim, de quarentena. Porque o isolamento social permite a gente interagir com as pessoas dentro de casa, dentro de alguns limites, né, ir até o mercado, resolver alguma coisa na rua, com uso de máscara, higienizando mãos, né, quando voltar, lavar as roupas, higienizar calçado. Mas a quarentena, a pessoa ela deve se isolar das outras pessoas da casa. Então, por exemplo, se eu tivesse com suspeita de Covid, eu não iria circular por toda a casa o tempo inteiro. Eu iria me fechar aqui nesse meu quarto de trabalho, que é o quarto dormitório, né, onde eu e o Daniel dormíamos, é aqui ao lado. Então, eu ia me fechar aqui, eu iria sair para ir no banheiro e voltar. Quando eu fosse ao banheiro, depois disso, seria bom higienizar as superfícies onde eu toquei, né? E todos dentro de casa de máscara. Inclusive, isso daí vai ajudar bastante, né? E essa quarentena ela vai durar uns 14 dias, que é o tempo de incubação e desenvolvimento do vírus, né? Eu estou achando interessante e engraçado aqui, Matheus, desculpa, o comentário da nossa personal trainer que está aqui nos prestigiando com a sua presença, a Miriam Antunes, e por sinal hoje é o aniversário dela, né? Parabéns aí, Miriam. Parabéns! E ela falou aqui, ó, ela falou aqui para a gente não esquecer o pessoal ter cuidado para não exagerar nesse pãozinho francês. Ah, sim, rapaz! Miriam também é uma das apaixonadas pelo pão francês. Ela botou aqui que é para a gente não exagerar no pão francês, porque teve um pessoal aqui que compartilhou dizendo que gosta muito do pão, né? Mas ela está já aqui ligada nos comentários falando que é para ter um cuidado aí, para não exagerar nessa alimentação com pão francês. Então, falando a Miriam, me lembrou de um aspecto interessante, né? Porque algumas pessoas na semana passada estavam comentando acerca de atividade física em casa. Eu até falei, né? Passei essa bola para Miriam. Vai lá, Miriam, dá mais ideias para a galera aí, grava uns vídeos e tudo. Mas com um aspecto assim de fisiologia, né, nutricional, todos que forem começar a fazer exercício agora na quarentena, é tipo assim, a pessoa não tem o hábito de fazer exercício, mas ela quer começar. Por essa onda, né, de incentivo à vida saudável. A recomendação é que você comece pausadamente. Lembra de uma pessoa que está indo para a academia, né? Você vai na academia, o professor lá passa uma série para você, uma série bem leve de adaptação. Miriam sabe muito bem disso, faz isso direto com os alunos dela. E o camarada... Eu fui aluno dela, eu fui aluno, tenho propriedade para falar. Então o camarada ele não começa pegando carga elevada, né? Peso muito pesado. Ele não aumenta muito a intensidade. A mesma coisa deve ser você em casa modulando o seu exercício e também modulando a sua alimentação. Você não deve fazer isso de maneira assim imediata. Tem que ser uma transição. Então você vai aumentando gradativamente a intensidade e as cargas que você vai fazer de exercício em casa, né? E você também vá corrigindo essa alimentação aos poucos. Porque você pode esquecer de incluir um nutriente ou outro. Às vezes você está se alimentando, não está tão adequado assim, né? A gente nunca consegue se alimentar da maneira que quer. Mas não está faltando os nutrientes. Às vezes, quando a gente faz essa limpeza no nosso modo de se alimentar, a gente tira os alimentos e esquece de colocar um ou outro que é importante para obter alguns nutrientes, tá bom? Então, olha só, já uma ideia para a gente começar a se alimentar na parte da manhã. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, que a gente chama de ciclo circadiano na biologia, tá bom? É o ciclo de acordar e de dormir. Quando você acorda pela manhã, vamos botar assim, né?
amanheceu o dia, entrou luz, o nosso organismo já é estimulado a acordar. Então, nessa primeira parte do dia, o seu organismo está eliminando substâncias tóxicas. Né? Durante o período do sono, seu corpo está fazendo uma manutenção interna. Então, o que seria legal para ajudar a eliminar? Bastante água. Então, fica aí minha atenção para o consumo de água. Então, acordou de manhã, a primeira coisa que você faz é beber água. Bebeu água, faz seu café da manhã, terminou de tomar o café da manhã, escova os dentes, beba mais um copo d'água. Nos intervalos entre as refeições, lembre-se de beber um copo d'água. 30 minutos antes do almoço, consuma água também. Nosso corpo ele produz aí, ao longo do dia, uns 8 litros de secreção no tubo digestivo. E ele reabsorve isso, né? Mas a água é importante para produzir esses líquidos. Então, 30 minutos antes da alimentação, é essencial você ingerir água para preparar o seu corpo para produzir esses sucos digestivos, né? Então, você criar essa rotina, tá vendo? Você acaba consumindo água mais naturalmente. Depois de escovar dente, é para poder você umidificar um pouco mais. Né? Eu sei que você lavou, mas às vezes o creme dental ele resseca um pouco as mucosas, né? Então, gerir um copo d'água é bom. Beber água até mesmo antes de tomar banho. Porque o contato, né, da água, do banho com a sua pele, desloca um pouco de fluxo sanguíneo para a pele, para a própria pele, né? Para a parte superficial do corpo. Então, ingerir água é melhor para fazer esse controle, para que não falte líquidos na parte central do seu corpo. Então, já fica uma recomendação. E a última coisa que você vai fazer também, antes de dormir, é beber água. Porque os maiores incidentes de infarto, por exemplo, eles ocorrem à noite, na parte da noite. Então, beber água antes de dormir, ele pode diminuir o seu risco de infarto, de problemas cardiovasculares durante a noite, né? Então, no período da manhã, vamos botar assim, de 6 horas até mais meio-dia, o seu corpo está eliminando toxinas. Então, vai entrar a água aí. O que pode ajudar a eliminar? Um organismo inflamado, ele pode dificultar essa saída de substâncias ruins e tóxicas, né? O que pode inflamar o nosso organismo? Esse excesso de açúcar, de farinha branca, o excesso de gordura saturada que a gente encontra, por exemplo, na margarina. A margarina, né, ela é uma gordura vegetal, ela não tem função nenhuma no nosso corpo, então ou ela vai ser transformada em energia, mas o excesso dela, ela vai se estocar no corpo de maneira indevida, dependendo do tipo de gordura, né? E ela vai criar essa inflamação, ela vai atrasar os processos metabólicos do nosso corpo. Então, existem alguns alimentos que vão ajudar a fazer isso, tá bom? Que a gente vai chamar de anti-inflamatórios, tá bom? E antioxidante. O antioxidante, ele ajuda a pegar o lixo e jogar fora. Pensa mais ou menos assim. Então, olha só, as frutas... Isso, Matheus, isso é conciliado com beber bastante água, né? Uhum. A água é fundamental, é uma ótima fonte de eliminação de toxina. Né? Muita coisa sai via urina ou via fezes. Tem 2 formas do seu corpo eliminar essa toxina. Ou vai eliminar diluída em água, pela urina, ou diluída em gordura pelas fezes, tá bom? Então, a Paulinha Brum aqui está falando que ela bebe pouca água. E aí também ela bebe pouca água. É até a questão de disciplina mesmo, né? Aqui em casa a gente tá. Eu bebo mais água dando esse ensinamento para meus filhos. E a Camila também, ela tá buscando isso aí também, entendeu? Então, assim, eu acho que é questão de disciplinar mesmo, colocar alguns objetivos e dias e horários. Aqui a Camila, ela bota na cozinha, onde que ela sempre passa, para lembrar, ela vê que tem que beber água. Aí ela já bebe água ali e já mata o objetivo dela. Então, vocês fazem muito bem, né? Um dos aliados para a gente beber mais água, né? É criar uma rotina. Então fica a dica para vocês aí e para a Paulinha, né? Esse lembrar, no início de maneira bem racional, né?
de beber água um pouco, alguns minutos antes das refeições, assim que acordar, antes de dormir, antes de tomar banho. Então, de início, você vai pensar naquilo, é intencional. Mas com o tempo, Aham. depois que você criar a rotina, isso vai mais naturalmente. Ou, para quem tem muita dificuldade mesmo, adote uma garrafinha. Então, vai lá, a campanha, adote uma garrafinha. Dá uma Arruma uma garrafinha. garrafa lá, bota o seu nome e você vai graduar ela. 2 litros de água, vai lá, garrafa de 2 litros. E guarda só para você. Então você vai monitorar para ver se ao longo do dia você vai consumir aqueles 2 litros. Lembrando também, né, que não é viável você consumir muita água de uma vez só. Também não é legal. Porque essa muita água, ela pode até causar um pouco de enjoo, desconforto no estômago, porque vai dilatar, né? Principalmente se for junto com a alimentação. Não é legal você consumir grandes volumes de líquido junto com almoço e jantar, por exemplo, que são as refeições de maior volume, né? Isso daí vai Aham. criar essa dilatação no estômago, cria desconforto, pode gerar o refluxo gastroesofágico. Então, é beber água aos copos, né? Em copos de 200 ml, por exemplo, ao longo do dia, é melhor consumir muito de uma vez só. A Daniela, minha esposa, né, nutricionista também, ela se consumir muita água, ela passa até mal, sente enjoada. Então ela vai fazendo aos poucos, Aham. e vai tudo bem. Mas Nesse excesso prossiga aí, de água prossiga aí. também, pensa no seguinte, é uma questão fisiológica, né? Se você consumir muita água de uma vez só, depois que essa água for absorvida, ela vai para onde? Ela vai para o nosso sangue. Então, aumentou o volume do sangue, vai aumentar a pressão arterial. O que o seu organismo vai fazer? Vai fazer você urinar. Ela vai inibir o hormônio antidiurético, que vem lá da hipófise, e vai botar você para urinar. Você vai urinar essa água toda. E aí, essa água não vai estar assimilada. Ela pode ser Ah, absorvida, mas ela vai sair. Então, uma outra estratégia é inserir frutas na sua alimentação. Porque a água contida nos alimentos, ela também é muito importante. O seu corpo assimila melhor essa água. Então, na manhã, já que a gente está fazendo esse processo de limpeza, se você servir aí frutas cítricas, né? Abacaxi, laranja. Abacaxi tem uma substância chamada bromelina, que é antioxidante, faz muito bem para a saúde, inclusive para a saúde renal também, né? Às vezes as pessoas sentem dores nas articulações, eu tô com dor no joelho, tô com dor no cotovelo, né? Dor de coluna. Então, essa bromelina, ela pode ir atuando também. Ela vai ajudar. Esse conjunto de recomendações fazem a desinflamação do seu organismo. Então, esses quadros de dor aguda, eles tendem a melhorar. Eu tenho um colega fisioterapeuta que ele fala o seguinte: se você tem alguma lesão no esqueleto, em algum ponto, né? Você não tem como, assim, mudar, às vezes, a lesão. Mas a dor, ela deve ser opcional. Para a dor, tem tratamento, tem protocolo, inclusive de nutrição também, tá bom? Alguns protocolos são mais direcionados. Se alguém tiver até uma dúvida, alguma coisa que queira mais específica, pode veicular meu WhatsApp aí, ou de Daniele, aham. entre em contato com a gente que a gente pode ajudar. Às vezes, precisar de uma prescrição ou outra mais específica aí, não dá para a gente fazer. Então vamos lá, abacaxi de manhã já é legal, isso daí entrou até no meu protocolo contra o coronavírus, o protocolo que vai ajudar a melhorar a nossa imunidade. Porque ele é uma fruta cítrica, porque ele tem vitamina C, porque ele tem a tal da bromelina, ele vai ajudar, tá bom? Aí Água com coloca limão também, Matheus? Água com limão, estão água perguntando com aqui. limão, vamos lá. Água com limão, ela não pode ser utilizada por todas as pessoas, porque esse excesso de limão, ele pode agredir a mucosa do estômago. Ele é irritante de mucosa. Eu já tive até um feedback de alguns gastroenterologistas, os médicos, né, dizendo que está atendendo muitas pessoas com problema estomacal por esse modismo de água com limão. Então, você pode fazer uso de água com limão? Sim. Só não aconselho você fazer isso durante períodos prolongados e de manhã em jejum. Aí o cara entra na moda e cria um costume, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não posso fazer isso. Eu falo demais, né? Eu faço uso profissional da voz, sou professor, então já acordo minhas manhãs empolgado, falando demais. Se eu consumir água com limão, para mim não dá. Mas às vezes a pessoa tem uma personalidade, né, mais tranquila, o cara é mais calmo, ele não acorda de manhã falando excessivamente.
para essa pessoa pode ser que sirva. E se essa pessoa também já tiver algum problema no estômago, né? Se já tiver alguma gastrite, alguma úlcera, problemas de refluxo, se tiver H. pylori, né? A bactéria, pode ser que você agudize um caso e você passa a sentir dor de estômago, tá bom? Então, se for fazer, eu aconselho a gente fazer uso da água saborizada, que é um pouco menos concentrado. Você pega uma água e tem uma banda de limão, ali você já vai desfrutar das propriedades do limão, só que em menor quantidade. Parecido com uma homeopatia, né? A menor dose suficiente para causar um efeito no corpo. Aí fica bem melhor, fazer uso da água saborizada. Aí sim, você pode espremer uma banda de limão nesses 2 litros de água e você consumir ao longo do dia inteiro. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Então vamos lá. As frutas de cor amarelo alaranjado. Seria bom para colocar na parte da manhã. Então entra a laranja, entra a tangerina. E quando chegar no momento do almoço, né? Nem todo nutricionista ele aconselha a gente a consumir fruta como sobremesa. Mas vamos convir, é melhor a fruta do que um doce concentrado em açúcar, tá? Claro, se existe um momento que você pode degustar aquele docinho, pode ser depois do almoço. Porque você vai diluir aquele carboidrato concentrado do doce, né, em outros nutrientes, na proteína, nas fibras que você consumiu, nas gorduras. Então fica melhor um pouco. Mas meu avô, ele tem 86 anos. Sabe qual é o segredo do coroa? Laranja como sobremesa. Depois do almoço, depois do jantar, ele chupa uma laranja inteira, com bagaço e tudo. Esse bagaço já é fonte de fibra, já vai limpar o intestino, já tem uma função ali, né, de exercer. Quanto mais fibra na alimentação, né, essas folhas que a gente coloca como alface, agrião, acelga, elas vão fazer uma pressão nas paredes do intestino, então vai ajudar ele a funcionar melhor. Então você evacua melhor. E essas folhas, quando chegar lá no intestino grosso, que é onde formam as fezes, né, elas servem de comida para as bactérias que vivem lá. Então elas fazem uma associação com o nosso intestino que vai tornar nosso intestino mais saudável. As células do intestino elas não são lisas. Elas têm uma extremidade dela que tem tipo uma vassourinha, tá vendo? Que a gente chama de vilosidades, que elas servem para absorver nutrientes. Então, o intestino saudável é um intestino que ele recebe fibras. Então, se você se alimentar dessas fibras, essas vilosidades das células, elas se desenvolvem, ficam maior. Então, seu organismo absorve mais. Então, vamos para o enfoque aí no nosso alimentar. Vai deixar o abdômen mais distendido. Pode deixar você com dores ao longo do abdômen, né? Pode produzir gases em excesso, desconforto abdominal. Em compensação, se a gente reduzir essas farinhas brancas e colocar esses alimentos fontes de fibra, as bactérias boas vão crescer lá. Essas bactérias que ajudam o seu intestino a ficar saudável. Aí vamos chegar em um ponto muito importante na nossa imunidade. O objetivo aqui não é falar de imunidade, e pode crer, tudo que eu falei aqui contribui para a nossa imunidade. O principal órgão que contribui para a nossa imunidade é o nosso intestino. Por quê? Imagine que isso aqui sejam 2 células de intestino, tá vendo? 2 células. Se a gente tem um intestino que não é saudável, que não se alimenta de fibras e se alimenta de excesso de farinha branca, as células elas tendem a se afastar um pouco uma das outras. E esse espaço que fica aqui, ó, pode entrar substâncias indesejadas, uns fragmentos de bactéria. Isso vai gerar uma resposta imunológica na gente, que não vai ser positiva. Por exemplo, podem ser produzidos ali alguns anticorpos para atacar aquela área do intestino que ele não vai atuar só ali. Ele pode viajar pelo seu sangue, pela sua linfa, por exemplo, e atacar a sua tireoide. Esse daí é 90% dos casos de hipotireoidite de Hashimoto. O famoso hipotireoidismo. Baixa produção de hormônio da tireoide. Quem faz isso? O seu próprio corpo.
E às vezes a causa, ela tá lá no intestino. Isso está no intestino. Isso é a conversa fiada, às vezes, que eu tenho com os colegas que são médicos, que atuam também na ortomolecular, eles falam incessantemente disso, da qualidade do intestino. Então, deu para pegar a ideia? Por que essas Entendi. frutas consumidas com bagaço, fontes de vitamina C de manhã, elas vão ajudar na sua imunidade? Primeiro que vai ajudar na saúde do teu intestino. Então, um intestino saudável para absorver e fechado contra bactérias que vão invadir, sua imunidade fica melhor, não é? E, Uhum. claro, a vitamina C, ela é um imunomodulador muito importante. Todo mundo fala de vitamina C, né? Só que a gente não lembra de consumir. Todo mundo sabe que a gente deve consumir vitamina C, mas a gente não lembra, não lembra. Então, é mais uma vez criar um hábito. Eu procurei criar um hábito do meu avô. Uma laranja depois do almoço, como sobremesa, e depois do jantar. E vou falar que tem funcionado muito bem, tá bom? Além dessa vitamina C, o que a gente pode encontrar nesses amarelo alaranjados, né? A gente pode encontrar vitamina E, que é um bom antioxidante também. Agora você fala, né? Antioxidante ajuda a retirar o lixo do corpo. A gente vai Aham. encontrar essa vitamina C em brócolis, por exemplo, que é cor verde escura. A vitamina E, que eu falei agora, a gente não encontra em vegetais verdes escuros, né? Mas a gente vai encontrar ela, por exemplo, nas sementes. Sementes boas para você colocar no seu café da manhã. Baratas. Semente de linhaça. Você vai na Casa Pedro, você compra isso a preço de banana, como o povo fala, é mais barato do que banana. Sai bem em conta mesmo. Verdade. Então a questão aqui é mudança de hábitos. Repara, conforme a gente vai dialogando, a gente tem aquela sensação, poxa, mas eu já sei disso. A questão é a gente se organizar para fazer. Então, É, tirar esse aqui está excesso de perguntando pão. sobre maçã também, Matheus. Oi? Aqui está perguntando também, a Paula Brum está perguntando sobre maçã. Ela quer saber, porque provavelmente ela deve gostar de maçã, né? Então, maçã é um alimento que eu falo que ele tem propriedades antioxidantes, ajuda a limpar nosso organismo. A maçã é excelente, por exemplo, para um lanche rápido. Às vezes, entre o café da manhã e o almoço, ao invés de você beliscar biscoito, você pode beliscar uma maçã. Como uma maçã, né? Vai ajudar bastante. A maçã, né? Ela é um alimento constipante, ela prende um pouco o intestino. Então a gente só tem que tomar cuidado para balancear. Por exemplo, comeu a maçã que prende, coma depois a laranja que solta. Vai ajudar, né? Você coloca agrião na sua refeição de almoço. O agrião, ele também é fonte de zinco. Esse mineral, ele atua grandemente na nossa imunidade. E agrião Uhum. faz muito bem para o sistema respiratório. Lembra do xarope, melagrião? Verdade, verdade. Então, não sei por que do mel, mas do agrião eu sei, com certeza. Tem propriedades expectorantes e é fonte de zinco. Inclusive, quando eu fico gripado, eu faço xarope caseiro de agrião. Eu pego um agrião, quase que um molho daquele inteirinho que a gente compra, né? Eu coloco em Aham. uma panela com água e vou aquecendo ele, vou mexendo, ele vai reduzir o volume dele todinho. Depois eu coloco um pouco de açúcar para poder dar um ponto e se quiser pode colocar bem menos, né? Eu boto muito pouco, mas por tradição mesmo. E ali você tem um xarope, aquele xarope vai estar concentrado em zinco. É aí que você vai me falar, ah, Matheus, ele vai perder as propriedades dele porque eu cozinhei o agrião? Sim, vai perder algumas, mas zinco é mineral, mineral não se perde. Você pode até cozinhar, formar cinzas com alimento que os minerais vão ficar ali. Eles não se Aham. alteram. As vitaminas, sim. Então é legal, por exemplo, se você fizer o xarope de agrião, você também consumir o agrião cru. O agrião cru ele é muito bom. Aí as propriedades expectorantes do agrião funcionam melhor no agrião cru. Então, por exemplo, nós comer como australiano, carne com vegetais. Olha só que maneiro. Pode ser, então, um bom bife de carne bovina, que não tem problema nenhum em consumir carne, tá bom? A gente não pode exceder a carne vermelha. Eu, assim, eu procuro consumir carne vermelha 1 a 2 vezes na semana. Nessa época de coronavírus, é bom a gente consumir vísceras que são ricas em nutrientes.
Parece que você tinha mandado uma pergunta na semana passada, que eram aqueles alimentos mais concentrados em nutrientes, né? O fígado Isso. bovino é um exemplo. Densidade nutricional, né? Isso. Falando. Densidade nutricional. Então, eu não encontro nenhum melhor do que o fígado. O fígado bovino, você não pode exceder nesse alimento, né? Pela quantidade de vitaminas que ele tem, que podem ser tóxicas. Então, um fígado bovino, um bife de fígado por semana já tá legal. Então, escolhe uma refeição na semana para comer fígado. Já vai estar legal, tá bom? Então, lembrando a Paulinha aí, problema nenhum de consumir maçã, claro, é excelente. A minha única preocupação com a nossa alimentação, né, nessas frutas, né, que a gente consome de maneira sem cozimento, consome cru, e com as folhas, são os agrotóxicos. Isso aí é um pouquinho complicado da gente lidar, porque às vezes a gente tenta fugir de um problema e acaba esbarrando em outro. Mas é legal a gente lavar os alimentos, porque reside um outro problema aí, né? As bactérias que vêm nesses alimentos crus. Então, legal você colocar, eu falei na semana passada, 1 litro de água para 1 colher de cloro, e essa vai virar uma solução sanitizante. Você vai matar ali bactérias, vai matar vírus também ali, e até os ovos de Pará, vão deixar os alimentos de molho de 10 a 15 minutos. De 15 a 20 minutos, para ter certeza. De molho nessa solução, já vai higienizar. Então, lembra de balancear alimentos que prendem com alimentos que soltam, né? Laxativos e constipantes. Tá conseguindo me ouvir legal? Tá conseguindo me Estou ouvir? ouvindo, tá sem som. Tá sem som? É que eu tô percebendo que tá dando um delay. Às vezes eu não te ouço muito bem também, a sua imagem congela. Então, vamos lá, vamos dar uma passagem rápida aqui. Ó, então, dos alimentos de cor amarelo e alaranjado, já falamos aqui. Então, eu vou passar mais uma dica, que essa daí vai servir como tempero. Tempero. Você pega 3 dentes de alho, tritura e coloca 100 ml de azeite. Então, é 3 dentes de alho para cada 100 ml de azeite. Você guarda isso num frasco na geladeira, funcionado sobre refrigeração. E você pode colocar na sua refeição 1 colher de sopa no almoço e 1 colher de sopa no jantar, tá bom? Esse alho também já tem propriedades antioxidantes. O alho ajuda demais na imunidade também. Só que esse alho não pode ser cozido. Onde é que como a gente consome alho? A gente consome alho no feijão, no arroz. O brasileiro ele utiliza o alho para cocção, né? Só que a gente cozinhando sal, a gente inativa a alicina. Tá conseguindo ouvir bem, Marcelo? Marcelo? Sem som? Então, o alho, ele tem uma substância que a gente chama de alicina, e ela é até um agente fungicida, mata alguns fungos. O alho, ele melhora a imunidade, só que você não pode aquecer. Se você aquecer, você desnatura a alicina, ela não funciona mais. Então, aquele alho douradinho que a gente faz na comida, ele já perdeu as propriedades dele. O alho tem que ser consumido cru. Então, tritura 3 dentes de alho para cada 100 ml de azeite e coloca 1 colher de sopa nas refeições. Já vai ajudar, tá bom? Tá bom, estou vendo aqui. A Gisele Areias perguntando: alimentos orgânicos são uma boa ideia para driblar a questão dos agrotóxicos. Sim, o único problema é o preço, né, dos alimentos orgânicos. A Gisele Areias, ela estava falando então sobre a questão dos alimentos orgânicos, né? Sim, eles só não estão muito em conta. Mas aqui, por exemplo, em Tribobó, eu sei que tem um casal de senhores que eles produzem esses alimentos em casa. Eles têm um terreno muito grande e produzem e vendem ao mesmo preço do sacolão, por exemplo. Tá? Existe uma solução de ouro que a gente coloca para poder reduzir esse excesso de agrotóxico.
mas aí eu ainda não tenho um feedback científico muito bom para saber se isso funciona de verdade ou não. Eu não sei, tá? Aí eu até pesquiso depois e vejo com vocês, mas não existe uma forma garantida de você remover esses não tem, não tem. O melhor é de tentar achar se você tem uns produtores mesmo e comprar, tá bom? Então, lembrando, primeira parte do dia, seu corpo está eliminando as toxinas. Então, investe em frutas com fibra, beba bastante água. Tenta substituir na parte da manhã, então, o seu pão por essas frutas. Pode colocar a semente de linhaça, que é rica em ômega 3, é rica em vitamina E. Esse ômega 3 também, ele é poderosíssimo para imunomodulação. Então, eleva a nossa imunidade, tá bom? E o ômega 3 a gente pode fazer suplementação. Para quem tem acesso, só olhar no rótulo do ômega 3 lá na farmácia, quando você for comprar, você tem que consumir uma dose, tem que comprar, né, um produto ali, se juntar 2 ou 3 cápsulas, você vai conseguir uma dose que você tenha aproximadamente 1.000 miligramas de EPA e DHA. Então, a suplementação com ômega 3, ela é válida sim. A questão da vitamina D, né, ela é importante também. Mas a melhor forma da gente produzir vitamina D no nosso corpo é pela exposição à luz solar. Porque essa vitamina D, ela se acumula no nosso organismo, se acumula no fígado. Então, fazer suplementação de vitamina D, a gente pode aí, sem querer, ter uma dose hepatotóxica. A gente pode alcançar uma dose tóxica. Se for fazer a suplementação, para quem já faz, não sei, pode ter alguém aí que faça, né? Então, entre 800 a 1.000 unidades internacionais. Quem faz suplementação sabe, tem no rótulo, né? Então, cuidado para não exceder essa suplementação de vitamina D. A questão do vitamina D, vamos lá. Quem não pode suplementar vitamina D? Pacientes renais. Tanto o camarada que tem dificuldade de filtração no rim, quanto a pessoa que tem cálculo renal. Quem tem cálculo renal também não é legal suplementar vitamina D, porque você pode aumentar a formação desse cálculo, tá bom? Vitamina D, ela reabsorve cálcio nos rins e pode ajudar para a formação do cálculo aí. Parece que tem Matheus. Oi. Tem alguém perguntando aqui sobre suco verde. Suco verde. Ouvindo? Eu estou vendo. Esse suco verde, então, como é que ele pode ser feito? Vamos lá. Lembra do agrião que eu falei? A couve. Pode servir como substrato para a gente poder fazer esse suco verde, tá? Não é legal você botar couve todos os dias no suco verde, porque a couve, ela diminui a atividade da tireoide, tá? Então, você pode intercalar um dia couve e um dia agrião. Aí já tem uma outra utilização do agrião, tá vendo? Oi. Então, olha só, você pode botar uma folha de couve, pode botar a maçã da Paulinha aí, vai cair muito bem. Pode colocar umas 2 colheres de semente de linhaça, que vai ajudar. Espreme uma laranja nesse suco verde e você acrescenta água e pode bater. E eu consumo sem coar, para poder aproveitar as fibras. Então, ó, uma folha de couve, uma maçã, o suco de uma laranja e, se você quiser, pode colocar aí ainda 1, 2 colheres de linhaça. Se quiser botar simplesinho, suco verde dos bravos, simples demais. Couve, uma folha de couve, uma maçã e o suco de uma laranja. Acabou, tá feito. Se for fazer com agrião, só retira aqueles talos mais grossos, porque ele vai dar um paladar um pouco esquisito. Mas dá para utilizar alguns cabos também. Então, coloca uma quantidade de 1 xícara cheia, né? Ou um copo, vou botar 2 xícaras cheias de agrião, uma maçã e o suco de uma laranja. Então tá aí, o suco verde ele é legal, dá para fazer de manhã.
A Gisele Arias botou: o ideal do suco verde é pela manhã, ou outros horários também têm o mesmo efeito. Então, pela manhã, ele vai ser melhor pela questão dessa detoxificação, eliminação dessas toxinas. Pela manhã, em jejum, como de jejum, ele é melhor. Mas, claro, se você for fazer ele também em algum horário, na parte da tarde, substituir o seu café da tarde por um suco verde, vai funcionar, com certeza. Mas de manhã, ele é melhor para ser feito, tá bom? Ah, sem coar fica difícil beber. O pessoal está falando aqui. Não tem problema, você pode coar. O único problema de você coar esse suco verde é que você vai perder as fibras que já fazem bem para o seu intestino, tá bom? Sobre o suco verde, então, aqui vai uma orientação básica. Pode ter pessoas que vão sentir mal com o suco verde? Sim. Dependendo das bactérias que estejam no seu intestino, no seu hábito alimentar anterior, esse excesso de fibra do suco verde, até a própria maçã, elas podem fermentar no seu intestino e causar um desconforto, tá bom? Então você tem que observar isso. Por isso que a sua troca de hábitos alimentares, ela tem que ser feita com cautela e aos poucos, porque você pode sentir uma reação a outra. Não tão ruim, isso é um processo, né? A mudança de hábitos alimentares no seu intestino e as bactérias do intestino vão sentir também. Então faça isso gradativamente. Quando eu estou acompanhando o paciente, que eu faço a introdução de um suco verde, uma coisa desse tipo, ele sente estufado, eu retiro momentaneamente, eu sigo até um protocolo, pesquisa aí na internet, protocolo FODMAP, que ele vai ajudar, vai te ensinar a excluir alguns alimentos que vão aumentar a fermentação no seu intestino. Vai ser para sempre? Não, é temporariamente. Só para você trocar a grade de bactérias que estão lá no seu intestino, a sua microbiota, depois você pode reinserir. Tá bom? Pode reinserir. Marcelo, eu não sei como é que está aí. Matheus, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu gostaria de encerrar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, beleza. Matheus, muito obrigado. Eu estou com um pouco de delay aqui no áudio, mas foi muito esclarecedor. O pessoal tá realmente aqui interagindo bastante no chat, como você viu. Foi muito legal. Deus abençoe muito você, sua profissão, seu ministério, que cada vez mais a sua família esteja aos pés de Deus, para que sejam orientados aí nesses ensinos, nessa transmissão de conhecimento, né? E orientação nas pessoas, porque a alimentação é saúde, né? Que Deus abençoe muito você, cara, e sua esposa, tá bom? Muito obrigado aí por mais uma participação sua. E daqui a pouco a gente vai estar seguindo para uma nova live, já com a banda CM. A banda CM vai tá fazendo 4 anos, é uma comemoração, é um culto de gratidão de 4 anos já. Parabéns para a banda CM. Vamos seguindo lá, daqui a pouco, às 20 horas, vai ter um culto de gratidão, louvor e adoração no YouTube da nossa igreja, Congregacional em Alcântara. O pessoal pode seguir para lá daqui a pouco, aqui depois, logo da nossa live, tá? E eu gostaria também, antes de terminar, desejar um feliz Dia das Mães para todos, para todas as mães, essas guerreiras, essas mulheres guerreiras aí, que nos abençoam, e aqueles que têm a oportunidade de estar com a mãe por perto, né, e tiver condições de estar com ela amanhã, vá e manifeste esse amor à sua mãe, que ela merece muito. Essas guerreiras aí, nossos parabéns também para nossas guerreiras, todas as mães, tá? Deus abençoe você aí, Matheus. Muito obrigado e espero que possamos fazer mais lives aí com esses temas aí muito ligados à saúde. Um próximo tema que eu acho legal a gente fazer é sobre saúde mental. Existe uma modulação na alimentação
que pode ajudar nesses casos de ansiedade e depressão, tanto na alimentação quanto suplementação. Então a gente pode marcar uma próxima live depois para poder falar sobre saúde mental, tá bom? Valeu, então. Valeu, Matheus. Lembrando aí da nossa live da banda CM daqui a pouco, e vai ser uma live beneficente também para os missionários congregacionais. Lembrar aí para que puderem ajudar os missionários da nossa denominação, será muito bem-vinda a sua oferta. Tá bom? Um abraço, meu amigo. Fique com Deus aí. Fica na paz. Fica com Deus. Tchau, tchau.